Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 23 de março. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Apresentaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele, desenrolando-o, chegou ao ponto em que se achavam escritas estas palavras: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que a sua unção me consagrou. Ele me enviou para pregar o evangelho aos pobres, para curar os de coração despedaçado. Lucas capítulo 4, versículo 17 a 18. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: desenvolver a compaixão. Falar de Jesus, o divino amigo, a todos que se encontram em padecimentos íntimos. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a espiritualização dos sentimentos. Pensemos em Jesus. Amado Mestre Jesus, mais um instante é colocado à nossa frente. Mais uma oportunidade de estar a trabalhar em tua seara. Que consigamos, Jesus, desenvolver os sentimentos da bondade, da fraternidade, da caridade, do amor. Que essas virtudes, Senhor, possam impregnar em nós e que consigamos, Jesus, a partir de hoje, ser pessoas melhores. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quinta-feira, não teremos atividade presencial em nossa casa espírita. A atividade acontecerá a partir das 7 horas da noite, pela plataforma Zoom. Será uma reunião administrativa, onde tomamos decisões sobre as atividades que acontecerão durante o mês, durante os meses seguintes, em nossa casa espírita. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Em resposta, disse: o que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. Mateus capítulo 26, versículo 23. Nos mesmos pratos. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante, o respeito que devemos a Judas redimido
convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de ciclos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 104. Quem de nós já ouviu a frase: olha, a pessoa que vai prejudicar você come no mesmo prato, né? Minha avó sempre dizia isso quando ela era encarnada. Então, a gente percebe por essa fala de Emmanuel, e inclusive pelo texto do Evangelho, que as pessoas que não gostam da gente, elas não gostam e pronto. Mas elas não têm coragem de nos atingir. Só vão conseguir nos atingir se as pessoas que estão ao nosso redor derem brechas para que essas consigam entrar. E como que isso acontece? Nós, às vezes, estamos descontentes com a pessoa que nos lidera, seja na casa espírita, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente doméstico, em qualquer ambiente em que a gente vive, sempre nós estamos sob coordenação de alguém. E quando a gente não está gostando daquela coordenação, aí o que que a gente faz? A gente tenta trabalhar para minar aqueles que estão ao lado. Ver o que essas pessoas falam da gente, aí vai dando brecha para os nossos opositores nos atacarem mais de perto. Aqui o Emmanuel fala que os opositores do Cristo, que eram o pessoal do Sinédrio, que eram os fariseus, os saduceus, esse pessoal teve acesso para prender Jesus, porque um dos discípulos do Cristo, com a sua fragilidade, com a sua invigilância, traiu Jesus. Então, aí eles conseguiram acessar o local que o Cristo se encontrava. Por isso que Jesus fala: aquele que come comigo no prato é que vai me entregar. Então, meus amigos, nós devemos sempre trabalhar e perceber que existem essas pessoas que às vezes ficam descontentes conosco, ou elas têm de fato vontade de nos derrubar, e aí elas começam a pontuar nossos pontos equivocados. Não é a relação com o Cristo, porque Jesus nunca se equivocou. Mas nós nos equivocamos em nossas condutas,
tomamos decisões que não agradam. Então, isso vai criando situações que podem nos atacar. Então, é importante nós percebermos que a inquietação, a revolta, a leviandade, a imprevidência podem penetrar o coração daqueles que estão conosco, que estão do nosso lado, que podem causar grandes transtornos para nós. Por isso é muito importante a gente perceber que Judas Iscariotes, ele foi uma vítima do processo em que ele vivia. Como ele tinha uma visão de poder político, de tomar o poder, de ir contra Roma, que ele fazia parte do grupo dos Zelotas, da época do Cristo, que esse grupo, eles andavam sempre armados com facão e eram bastante violentos, que era o mesmo grupo do Barrabás. Então, esse pessoal, eles tinham essa ânsia de tomar o poder. E ele foi iludido por sua imprevidência, por sempre estar ausente, porque geralmente as pessoas que sempre estão ausentes, elas não conseguem acompanhar, e aí tem muitas decisões que vão sendo tomadas que elas não ficam sabendo, e aí elas vão dificultando a si mesmas da compreensão. Então, Judas sempre estava ausente das atividades do Cristo, e foi uma vítima desse processo, do desejo dos sacerdotes do templo daquela época de parar Jesus. Então, eles minam penetrando em Judas. Porém, como diz o Emmanuel aqui, o Judas já está redimido, Judas já cumpriu a sua missão, já reparou o seu mal feito, porque a vida não para. Por exemplo, Judas suicidou-se e foi para o fogo do inferno. Judas foi para um processo de grande dor e sofrimento, que acontece com aqueles que suicidam. Mas Deus não, Deus é amor. Como eu disse ontem, Jesus, no alto da cruz, enviou o Espírito da caridade para acolher o nosso irmão Judas. E assim também ele faz com todos hoje. Então, o inferno, como se criou por tanto tempo, ele não tem mais sentido de existir, ele só existe porque ainda não somos bons. O dia que nós começarmos a sermos bons de verdade, aí sim nós vamos acabar com o inferno, porque o inferno é construído pela nossa maldade. Não foi Deus que criou o inferno, foi a nossa maldade que criou o inferno. O dia que se tornarmos todos anjos, não tem mais sentido de ter inferno. Então, meus amigos, essa visão que às vezes a gente tem em períodos do ano, de ficar ali xingando Judas, humilhando esse nosso irmão, Pilatos, eles já cumpriram a sua missão, a sua tarefa, já redimiram. Então, cabe a nós também buscar, no exemplo, no modelo do Cristo, e seguir avante na tarefa. Meus amigos, vamos fazer prece. Bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todos aqueles que nasceram no dia de hoje. Que o seu amor os envolva, possa trazer a paz, a saúde, pode trazer a bondade, a vontade constante no bem. Amado Mestre Jesus, também pedimos por aqueles que retornaram à pátria celestial. Vamos pensar naquele parente, no amigo, no conhecido, que retorna à pátria celestial. Vibremos amor. Amado Mestre Jesus, que o seu amor invada todos nós, produzindo grandes efeitos de alegria, de paz, de caridade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.